Eu tenho a lamentar, eu acho que o Grêmio jogou um pouco melhor do que ele vinha jogando nos últimos jogos, concordo com o Dr. Homero Bellini Júnior, eu acho que a leitura ela é essa. O Grêmio jogou mais, evidente que ele jogou no Grenal, que ele jogou na estreia do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio perdeu o jogo. Justiça poderia ocorrer se o Grêmio ganhasse o jogo? Não, o Grêmio não jogou o futebol para vencer. E me preocupou muito mais o vestiário do Grêmio. O vestiário do Grêmio me passou a ideia de que o Grêmio ontem criou algo novo no futebol. O Grêmio foi o primeiro clube da história do futebol mundial a ganhar uma partida de 0-1. É um negócio impressionante. Então, o Henderson foi bem, mas não fez o suficiente para o Grêmio ganhar. O Grêmio foi bem, mas não jogou o suficiente para ganhar. E acho que o Grêmio volta vivo pelo regulamento, não pelo futebol apresentado. O Grêmio, para ganhar do São Lourenço, ele terá que fazer algo que ele não conseguiu ainda fazer nos últimos jogos, jogar futebol. E essa é a grande preocupação. O Grêmio há 13 anos está vivendo do torcedor na arquibancada para levar o time à vitória. Mas e o time para ganhar? O time para ganhar. Eu esperava a melhora do Grêmio sensível, já depois do que aconteceu no primeiro Grenal. O Grêmio tomou um vareio maior no segundo Grenal. Mas aí jogou bem contra o Nacional. Sim, jogou bem, mas não foi regular. Esse é que é o detalhe. O negócio é o seguinte, Baldasso, eu entendo o teu discurso de separar o jogo de ontem com o que vem acontecendo com o Grêmio, até porque tu fizeste uma análise técnica específica do jogo de ontem, com desfalques, com uma estratégia que o Anderson montou e que o Grêmio precisava voltar vivo. Só que o seguinte, Daniel, o Baldasso, o torcedor, ele não está separando isso. Tá bem? E o torcedor, ele considera isso muito pequeno. O Grêmio comemorar que voltou com 1-0 na bagagem contra o fraquíssimo São Lourenço para decidir aqui, depois de tudo que aconteceu. Não, mas, Chico, de esperar o adversário no seu campo, sendo que um gol seria uma situação iminente. Mas só um pouquinho. Acho que tem um detalhe que é importante nessa história. É claro que é muito difícil a gente conseguir fazer essa separação. Mas eu vou fazer essa separação. O jogo de ontem foi da Libertadores da América. Sim. O Grêmio terminou a primeira fase como o segundo melhor entre os 16 classificados, como o melhor brasileiro, invicto na competição, tendo tomado apenas um gol. Ontem o Grêmio teve a sua primeira derrota e tomou o seu segundo gol na competição, e ele se aproximou ontem muito das suas outras atuações na Libertadores. Só para lembrar, o Vélez, que foi o primeiro colocado, jogou ontem também e perdeu de 1-0. Mas foi um placar injusto. Bom, perdeu de 1-0. Perdeu 4, 5 gols. O Santos Laguna do México tinha sido o terceiro colocado, ontem foi eliminado da competição. Então, é uma competição muito difícil, a gente sabe disso, e nesse ponto eu concordo plenamente com o Baldasso. Pela pressão que o Grêmio vinha vivendo, por toda a circunstância envolvida, era fundamental voltar vivo de lá, e o Grêmio voltou muito vivo, e mais, voltou vivo com a leitura que o time do São Lourenço não é nada demais. Não é nada demais. Ele é perfeito. Então é mais grave, então é mais grave. Mas dava para resolver ontem, né? Não estamos mais discutindo isso. Dava para resolver ontem, mas não foi resolvido ontem. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, mas é perfeitamente viável, factível e possível o Grêmio resolver. Primeiro o seguinte, o resultado do Grêmio também foi injusto, Daniel. 1-0 foi injusto para o São Lourenço. O resultado correto era o empate. A justiça do jogo era o empate, não era a vitória. Era o empate. O Grêmio tem que ganhar. Outra coisa, ontem o São Lourenço se preparou com um discurso de respeito a semana inteira ao Grêmio, justo discurso de respeito do Grêmio ser um dos grandes candidatos, mais inclusive do que ele mesmo, São Lourenço. O São Lourenço se preparou para matar o Grêmio ontem. E não criou teve competência. E não matou, porque o Grêmio não se deixou morrer. O Grêmio está voltando vivo para Porto Alegre. Se o Grêmio não tivesse tomado 2 lambadas no Grenal, vocês estariam comemorando 1-0 de ontem aqui. Não, eu não vou comemorar a derrota. 1-0 assim, Daniel, tu desse um discurso aqui no qual eu concordei, falando sobre o acadelamento, tá? Isso é o maior acadelamento da história? O Grêmio perde o jogo por 1-0 e está tudo certo. Mas o Baldasso tem razão numa coisa. Se o Grêmio tivesse sido o campeão gaúcho e eventualmente tivesse estreado com vitória contra o Atlético Paranaense, eu tenho certeza que a avaliação do jogo de ontem teria sido... Mas, doutor Bellini, tem que parar com esse discurso. Tem que ser. Não, peraí. Tem que tirar. Se o Grêmio tivesse sido campeão gaúcho, não pode tirar o Grenal. Pode, não deve. Chico, é outra competição. O regulamento da... É outra competição com o mesmo caráter da Libertadores. Não tem. O regulamento da Libertadores da América não diz em nenhum momento ali, se o Grêmio, que perdeu o Grenal,
Não tem. O Grenal não existe para Libertadores da América. Mas é da mesma forma disputado como a Libertadores. Mas é o mesmo técnico, são os mesmos jogadores e é o mesmo torcedor machucado. Cara, assim, ó, o torcedor machucado e a carga que o Grêmio levava para a partida tem que ser considerados. Só que o resultado do jogo e a sua importância estão fora do contexto do Grenal. O Grêmio perdeu por 1 gol de diferença. Das derrotas, por 1 gol de diferença, é a pior derrota. Correto. Mas perdeu por 1 gol de diferença. Tem uma desvantagem, só que é uma desvantagem mínima para reverter dentro de casa. E mais num jogo em que tinha desfalques importantes, o Grêmio jogou sem o seu principal zagueiro, sem o seu lateral esquerdo, que daqui 2 anos é titular da seleção brasileira, e com o seu goleiro meia boca. Explica isso pro torcedor. O torcedor tá errado. Não, o torcedor é passional, é perfeitamente compreensível a leitura do torcedor, tá? Mas eu me obrigo a fazer essa distinção. São competições diferentes, o resultado, claro que podia ter sido muito melhor, eu adoraria que o Grêmio tivesse sido ganho de 2-0, 3-0, voltado classificado, tá bem, mas o resultado já aconteceu. A discussão é a seguinte, é possível, dá para acreditar? Pomba, claro que dá. Diminui um pouco o impacto, isso é fato. Até porque tu tá falando da comparação, se a gente vai estabelecer, o Inter é um adversário muito mais forte do que o São Lourenço. Sim. É muito mais qualificado, não é? Sim, então claro. tá bem. Então, até nisso a situação é completamente diferente. Eu até acho a gente foi ver ontem os jogadores que diziam maravilhas do São Lourenço, os meninos que não sei o que. Cara, eu não vi nada em ninguém. Não, é um time modesto, é um time que fez um 3-0 enganoso, porque pegou um time muito fraco, que é o Botafogo. Tá, e por isso que a gente sempre... Jogando a vida, precisando... Eu até cheguei a dizer, eu vi o Botafogo, tá? Acho que o Botafogo não fez nada no jogo, tá? Foi mais demérito do Botafogo do que mérito do São Lourenço, tá? Só que eu não vou desconsiderar o que aconteceu. Acho que o Grêmio jogou um pouco melhor. O que me preocupa é o seguinte, o Grêmio lá não jogou o suficiente para ganhar. E agora ele terá que jogar o suficiente para passar do São Lourenço. Tem condição? Tem. Só que o Grêmio tem que jogar muito mais do que ele vem jogando. Muito mais do que ele vem jogando. E eu não estou gostando do discurso, e dessa história que vem pautando o Grêmio nos últimos anos, de que o torcedor, para a diferença, tem que lotar a Arena, tem que lotar o Olímpico, como aconteceu. O Grêmio tem que... O fator local importa, né? Não, eu também acho que importa, só que se tu não tem qualidade, não adianta. Ontem teve um fator local e o São Lourenço não teve a qualidade suficiente para detonar o Grêmio no primeiro jogo. Não, eu até vou te dizer o seguinte, aquele papo assim, o torcedor não entra em campo, não sei o quê, mas nós já vimos, sim, em competições de mata-mata, times de qualidade técnica muito inferior serem campeões muito em cima do apoio do seu torcedor. O Grêmio já foi campeão de competições com o Olímpico fazendo o seu papel e com um time inferior ao adversário. Se a gente não levar em consideração que essa é uma vantagem importante, nós não tínhamos por que aqui cobrar que o Grêmio fizesse uma das melhores campanhas para jogar o segundo em casa. É claro que pode fazer a diferença. Não, mas o Baldasso, a minha restrição é o seguinte, eu acho que o Grêmio jogou um pouco melhor, mas não é o suficiente ainda. Não é o suficiente ainda. E fala um cara que acredita que o Grêmio tem condição de jogar muito mais do que ele está jogando. O que eu espero, Daniel, e isso para mim é uma coisa que é importante, e vocês sabem como eu falo sobre isso exaustivamente aqui. Cara, o Grêmio tem que ter um choque no vestiário pro jogo de quarta-feira. Esse é o detalhe. Tá? O time tem que entrar dentro de campo tendo a dimensão exata do que significa o jogo, do que significa a competição para a torcida do Grêmio. Ele tem que entender uma eliminação. Não, ele tem que entender o tamanho do clube, tem que entender a história do clube, tem que saber o que está sofrendo o seu torcedor. Lá, né, não, cara, não precisa. As pessoas que estão lá são capacitadas para isso. Ontem, entende? Mas as pessoas têm que entender. O Edinho jogou demais ontem. O Dudu jogou demais, o Jeromel jogou demais. Jogou muito bem. Eu aqui reconheço que discordei da escalação do Jeromel. Achei que tinha que jogar o Bressan. Eu também. Eu achei que era invenção. O Jeromel fez uma bela partida. Aliás, o primeiro lance ele errou. Ele depois, pulou mal com o cara que foi gol. Exatamente. E depois não errou mais nada. Jogo inteiro. Então foram os 3 grandes jogadores do Grêmio. E o Barcos, não só pelo lance. O Barcos ontem teve realmente muito abaixo. Vamos falar mais do Grêmio na sequência. O Roberto, o torcedor, está muito indignado aí. Mais ou menos, estão confiantes até. O Jean, boa tarde, acho que reverte sim. Temos que ter o mesmo espírito que tinha no Olímpico, desistir jamais. Vamos com tudo. O Denis Tesman, ainda dá tempo do Grêmio demitir o Enderson e repetir a fórmula de sucesso do Inter em 2010 com o Celso Roth na reta final.
O Marcelo Jardim, o Grêmio está de brincadeira com a torcida, 8ª de final e poupando o jogador. E o Felipe Boss pergunta para o Bellini se ele fosse o dirigente, se já teria mandado embora o Wenderson Moreira. Essa é uma questão importante, Bellini, porque havia e há muita pressão sobre o comando técnico do Wenderson. Inclusive o Baldasso disse que dependendo do que acontecesse nessa quarta-feira, ontem, né, a troca poderia acontecer entre um jogo e outro do confronto. De que maneira você está vendo essa situação do Wenderson? Quem escutou a entrevista do presidente Fábio Koff na segunda-feira, ficou muito claro. Se o resultado de ontem tivesse sido um resultado definitivo, digamos assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Wenderson teria voltado... A forma também. Também, é possível. Mas te animou com o que tu visse ontem? Eu acabei de fazer a referência aqui. Eu vi algo muito mais parecido com o que vinha acontecendo na Libertadores, que é uma competição onde o Grêmio vinha muito bem, do que com o desastre que aconteceu nos 2 jogos do Grenal. Se o Grêmio tivesse perdido ontem pelo mesmo 1-0, mas com o Wenderson Moreira inventando como fez contra o Atlético Paranaense, talvez o Wenderson Moreira tivesse sido demitido. Talvez, mas respondendo ao telespectador... Não é muito pouco tempo eu não. um jogo e outro. Mas é que aí entra a coisa de que eu preciso dar um choque, eu preciso ver se eu tiro alguma coisa da cartola. Mas eu, mesmo com a derrota acachapante que foi no Grenal, eu já disse aqui que foi uma das maiores vergonhas que eu já passei como torcedor do Grêmio, eu não teria demitido ele depois do Grenal. Porque a competição mais importante para o Grêmio do ano... Não dá para... Ele vinha muito bem. Então ele tinha esse crédito. E depois tem outra, né? E tira o Wenderson Moreira e contrata quem? Dependendo, tu pode, por uma pressão, tirar um treinador com uma qualidade bem inferior à dele, tá? E aí seria um equívoco do Grêmio. Eu acho que não dá para agir pela emoção. Não, aí fica difícil. A gente tem que ter, óbvio, a gente conhece futebol e história de futebol. Se o Grêmio for eliminado quarta-feira, é óbvio que ele está fora. É óbvio que ele está fora. Agora, eu queria falar sobre o Dudu. Tá? Que fez um primeiro tempo primoroso ontem. Verdade. Tá? E vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio, se não o melhor jogador do time do Grêmio. Eu vi alguns gremistas comparando ele ao Vargas com sangue. Acho que fosse um Vargas com envolvimento. Tem o seu grau de razoabilidade. O Grêmio, quando se cogitou a possibilidade de contratar esse jogador, eu me lembrei dele na seleção brasileira e cheguei a falar até na Atualidades, primeira edição da Rádio Bandeirantes. Eu digo, olha, é um jogador de velocidade, é um jogador de bom drible. E ele é um jogador que está me chamando a atenção porque ele é jovem, mas ele jogou com uma naturalidade, uma personalidade. E ele corre o campo inteiro. E a personalidade vem de um jogador recém-chegado ao Grêmio. É impressionante. E ele, Daniel, está chamando uma responsabilidade que às vezes nem deveria ser dele. Deveria ser do Barcos, do Roberto. E ele tem aquela referência que eu fiz, que eu cobro do Barcos, o Dudu tem. Agora eu vou Ele busca o jogo, ele chama a responsabilidade para ele vai para cima. E acho que ele, que chegou há tão pouco tempo, como tu disseste, Daniel, ele se imbuiu muito mais do espírito daquilo que a gente quer do jogador do Grêmio que outros que estão lá há tanto tempo. Verdade. E outra coisa, o Grêmio tem que começar, acho que o primeiro ponto do Grêmio é mudar o discurso. O Grêmio tem que mudar o discurso. Eu esperava um discurso mais enérgico ontem. Não quase que aplaudindo o que aconteceu. Mesmo que isso talvez seja só externo, o torcedor precisa Mas tu tem que jogar. Você tem que jogar para o torcedor. O discurso de ontem deveria ter sido o quê? Lamentamos o que aconteceu aqui, foi um horror. Não. Só não precisava dizer que foi um espetáculo, né? Não, mas não disse isso. Não disse mais 5 minutos de entrevista, o discurso era esse, o discurso... Eu estava ouvindo. O discurso... eu também estava. O discurso do vestiário do Grêmio foi o seguinte, o Grêmio jogou bem e estamos voltando vivo para Porto Alegre, que é exatamente o que eu disse aqui. Não, mas eu acho que não se resumiu somente a isso. Jogou bem, todos os acertos do treinador, a análise tática, funcionou tudo perfeitamente, mas não ganhou o jogo, meu amigo. Ok, mas ganhar o jogo. O treinador acertou na estratégia, acertou na modificação, o Grêmio voltou vivo e jogou bem. O discurso mais enérgico hoje, ele ganha mais o torcedor, tá? Ele ganha mais o torcedor. O torcedor cobrou do Barcos. O torcedor foi lá e cobrou do Barcos. Sim, mas a direção não pode cobrar do Barcos publicamente, ela pode cobrar internamente. Não, estou dizendo o torcedor. Não, eu te entendi. Mas a direção, eu não digo cobrar, mas olha, a gente precisava da vitória, não veio, né? Tem que começar a bater em cima do torcedor no estádio, porque querendo ou não, é o que vai fazer a diferença. Embora limitado tecnicamente o São Lourenço, o Grêmio precise muito do seu torcedor outra vez. Roberta. Vamos lá, o Gilberto Benatti. Só um pouquinho, são 4 derrotas consecutivas. Não vem com leitura e explicação. 4 derrotas consecutivas em Caixa Alta. Não são 4 derrotas consecutivas.
São três. São O Paulinho três tá me derrotas corrigindo aqui, consecutivas. são Sim, teve a vitória no meio da Atlético Nacional, Libertadores. exatamente. Mas Dois Grenais. fica a impressão disso aí, né? E o Os jogo Grenais não. Atlético e ontem, tá. O Leandro Rodrigues, até quando vamos aturar o Barcos? Não dá mais. E o Marco Oliveira, boa tarde. Pergunta para o Chico se ele tem palpite para os números da Mega Sena, porque ontem nós